Oi pessoal, então eu gostaria de falar para vocês hoje um pouco sobre a apendicite aguda. Essa é uma doença que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar ou até conhece alguém que já teve. É uma patologia cirúrgica bastante comum, talvez a mais comum no nosso meio. A apendicite aguda, para vocês terem uma ideia do quão comum isso os homens têm um risco um pouquinho maior do que as mulheres de ter apendicite. Então, em torno de 8% a chance de um homem ter apendicite ao longo da vida, é bastante. E mulheres, em torno de 6%. Então, o que é o apêndice secal e o que é a apendicite aguda? O apêndice secal é uma estrutura semelhante ao dedo da gente, assim, mais ou menos do mesmo tamanho, em torno de 10 a 15 centímetros, fininho, que está conectado no nosso intestino grosso. Até hoje a gente não sabe exatamente qual a função do apêndice no nosso sistema digestivo. É uma parte do intestino rica em células imunes, em linfócitos, em agregados de linfócitos, que são células brancas do sangue relacionadas à produção de anticorpos, etc. Mas fato é que até hoje não se descobriu nenhuma função específica do apêndice e nunca se notou nenhuma alteração nas pessoas que têm apendicite ou algum outro problema e precisam tirar o apêndice secal. Isso não resulta em nenhuma mudança significativa na saúde e nem na vida da pessoa. Fato é que por ele ser um segmento fininho, delgado, ele facilmente se obstrui, tanto por pequenos resíduos alimentares que formam pedrinhas no intestino ou fezes um pouco mais endurecidas que a pessoa dá assim, um azar daquilo ali encaçapar o orifício do apêndice secal e acabar obstruindo, ou alguma outra infecção, alguma outra inflamação que gera um entumecimento desses agregados linfóides no apêndice secal, que fazem com que a comunicação dele com o intestino obstrua e ele fique sob pressão. É isso que causa a inflamação no apêndice, que é chamada de apendicite aguda. Quais são as manifestações da apendicite aguda? O principal sinal da apendicite aguda é a dor. Existe uma grande variedade de apresentações entre as pessoas, algumas podem cursar com náuseas, um pouco mais ou menos de inapetência, mas via de regra a apendicite aguda é uma patologia que se apresenta com dor abdominal de início agudo. Então a pessoa começa a notar uma dor no abdômen. Inicialmente, o quadro típico é de uma dor de localização pouco específica, uma dor mais difusa, ou aqui na boca do estômago, ou ao redor do umbigo, e progressivamente essa dor vai ficando mais intensa e tendendo a se localizar mais nesse lado direito da parte inferior do abdômen, que é onde está situado o apêndice secal. Isso ocorre porque no início, quando o apêndice está obstruído, ele costuma emitir uma dor de origem mais visceral, mais incólica, mais mal localizada. À medida que ele vai se inflamando, essa inflamação vai se estendendo para a parede abdominal, para estruturas adjacentes, e ela vai ficando mais localizada do lado direito, que é onde está o apêndice mesmo. Essa evolução costuma ocorrer, em geral, em torno de 24 horas depois que a pessoa começa a ter dor. Uma outra coisa que as pessoas associam bastante à apendicite aguda é aquele risco da perfuração. Furou o apêndice, né? Isso é uma coisa que pode acontecer e normalmente isso faz parte da evolução natural da apendicite aguda se ela não for tratada. Essa inflamação ela vai piorando e, em geral, depois de 2, 3 dias, o risco de perfuração, de que essa inflamação seja tamanha que rompa o apêndice, ela começa a aumentar então depois de 2, 3 dias de dor. Então, assim, uma dor aguda, especialmente se não for acompanhada de nenhum quadro assim, outro, tipo uma diarreia intensa, né? Às vezes a pessoa pode estar com uma gastroenterite, com uma virose e ter um pouco de cólica, mas aquela coisa que chama atenção muito a dor abdominal. É importante que você avalie com o médico, que o médico te examine, que possa fazer algum exame complementar e descartar a apendicite, porque é uma coisa realmente, é uma doença muito comum. Existem idades assim onde ela costuma acontecer com mais frequência. É bem mais comum ao longo da vida na segunda e na terceira década, ali a partir dos 10 anos de idade até os 30 anos. Mas pode acontecer em qualquer idade, em crianças pequenas, em idosos. Então, uma dor abdominal de início agudo que não passa, principalmente se ela for piorando,
é importante que você procure o seu médico para descartar a apendicite aguda ou alguma outra patologia mais importante. O tratamento da apendicite, via de regra, é cirúrgico. Se retira o apêndice secal por cirurgia, ou uma cirurgia com pequeno corte aqui do lado direito, ou uma cirurgia por videolaparoscopia. Em crianças principalmente, mas também em adultos, existem estudos mostrando que bons resultados podem ser obtidos apenas se tratando essa inflamação no apêndice com antibióticos. Mas, via de regra, é necessário fazer uma cirurgia, na maioria dos casos. Independente, o importante é, tendo sintomas de dor abdominal de início agudo, não importa qual for a localização, é importante que você seja examinado por um médico.